Oi, pessoal! Voltei pra gente falar sobre o caminho do artista, a semana 7, 8 e 9, tudo junto aqui. Estou aqui no meu horário do almoço e eu trabalho naquele prédio ali que é a sede do ICMBio no Parque Nacional do Iguaçu. Tirei um tempo pra gente falar tanto sobre minhas percepções nessas últimas semanas, quanto minhas frases favoritas desses capítulos, como que foi vivenciá-los e exercícios que eu acho que valeria a pena todo mundo fazer para ter um caminho mais criativo, acho que mais autêntico, que é o principal objetivo desse projeto, de compartilhar com vocês como está sendo fazer esse desafio, né, da Julia Cameron do Caminho do Artista. Enfim, estou na escadaria aqui do ICMBio, vou encontrar um lugar onde eu possa sentar e conversar com vocês. Os títulos desses capítulos são: o 7, recuperando o senso de conexão; o 8, recuperando o senso de força; e o 9, recuperando o senso de compaixão. E antes de falar dos temas específicos desses capítulos, eu gostaria de compartilhar, acho que o maior aprendizado que eu tive nessas semanas. A própria Julia Cameron fala que não dá para ser perfeito fazendo esse livro, que não tem como esperar que a gente faça todas as atividades, escreva todas as páginas matinais, e esse foi até o título do meu último vídeo, né? Eu começo falando sobre isso. Continua sendo um dos meus maiores aprendizados, mas essa semana eu me toquei de outro, assim, que eu acho que vem logo na sequência, que é, mesmo não fazendo perfeito, você tem frutos, resultados, sincronicidades, bênçãos. Isso vai depender muito do que você acredita, e aqui no caso do livro ela fala muito de bênçãos mesmo, né? Ela coloca a criatividade como algo divino e conectado a Deus. E trazendo um pouco da minha vida pessoal, eu claramente não estou conseguindo fazer tanto o livro de maneira perfeita, quanto até mesmo aqui no YouTube, né? Cada semana compartilhar sobre cada semana, por conta do meu trabalho, da oportunidade que surgiu na minha vida em relação à minha carreira e tudo. Mas mesmo assim, eu fico maluca quando eu vejo a quantidade de frutos e sincronicidades que eu venho recebendo. Então, vou dar alguns exemplos só para inspirar vocês. Lá, quando eu tava fazendo meu mochilão na Europa, eu tava lendo esse livro, né? Faz tempo que eu tento fazer, tipo, você que tá assistindo não é o único que tentou e não conseguiu e voltou pro início, etc. Mas quando eu tava lá, eu lembro que a primeira expressão artística diferente foi comprar uma aquarela. E desde então é uma arte que eu gosto muito de brincar com ela. Já fiz alguns desenhos, entreguei para uma ex-crush minha lá de Londres, fiz um desenho aqui até mesmo pro alojamento que eu moro no parque, enfim. E quando eu tava organizando o Festival dos Valores Culturais da Natureza, que é esse evento que me deixou maluca, mas ao mesmo tempo foi incrível ser uma das organizadoras, eu lembrei de um grupo que eu vi quando eu tava aqui em junho, no meu primeiro voluntário, fazendo aquarela na frente do Parque das Aves, assim. Elas tinham se reunido para pintar a entrada do parque. E eu pensei, eu quero trazer essas pessoas para pintar aqui dentro do parque. E a gente fez uma oficina aqui no Espaço Usina, que é um espaço novo no parque, foi super incrível. E foi um desses momentos que eu me encontrei ali, desenhando e pintando com aquelas mulheres que têm mais experiência do que eu, em um lugar que eu tô voluntariando, em um lugar mágico, e eu me peguei pensando, eu posso não estar escrevendo as páginas matinais todos os dias, eu posso não estar fazendo um encontro com o artista todas as semanas, mas o fato de eu persistir, não desistir, continuar fazendo, me permite viver esses momentos, porque eu sei o que é estar do outro lado, eu sei o que é fazer as 3 primeiras semanas e depois desistir porque você não tá conseguindo, ou até mais, né? Porque eu sei o que é estar do outro lado, eu sei o que é fazer as 3 primeiras semanas e depois não conseguir persistir, e agora eu sei o que é continuar, independente da sua performance, sabe? Continuar fazendo. Até porque eu tenho um grupo, né? Eu sou facilitadora do grupo das meninas, então eu meio que sou obrigada a fazer isso. E diversas outras sincronicidades, sabe? Fui chamada para fazer um curso de cerâmica ontem, e aí eu tenho uma questão que é morar dentro do parque, então na minha cabeça é como é que eu vou chegar até lá? Como é que eu vou voltar? E a pessoa que organiza simplesmente me deu carona para tudo. É muito lindo ver as portas se abrindo, sabe? E é muito lindo perceber que você pode fazer as coisas do jeito que dá. E não no sentido de você desistir dos seus sonhos, fazer as coisas mal feito. Não é isso. Eu acho que por ter essa questão muito grande com perfeccionismo, né? Se você olhar os outros vídeos que eu falei sobre o caminho do artista, eu falo bastante sobre isso. É muito bonito ver que as coisas vêm mesmo quando eu sei que eu poderia estar fazendo melhor. Ai, dá pra entender? Por favor, alguém me diz que eu não sou a única que precisava ter essa lição tão óbvia e clichê na vida, mas precisava ver isso na prática. Agora falando um pouquinho da semana, 7, 8 e 9. Tive que mudar de lugar, gente, porque assim, meu braço primeiro tava doendo, que eu não tô com o tripé aqui. Segundo, muito bicho. E assim, a reforma que tá tendo aqui também dava para escutar de lá, etc. Então vou gravar para vocês aqui na sala onde o time de comunicação e cultura está trabalhando essa semana. Eles estão aqui atrás da câmera, belíssimos aqui, ó.
me ajudando horrores, ficando em silêncio um pouquinho pra eu gravar. A gente vai falar da semana 7, 8 e 9. E eu vou escolher uma frase preferida de cada semana pra esse vídeo ficar bem curtinho e objetivo. A semana 7 é Recuperando o Senso de Conexão. E os subtítulos são escutar, perfeccionismo, risco, inveja. E depois começa ali a enxurrada de exercícios que a Julia Cameron pede pra gente fazer toda semana. A frase preferida, pelo menos a que mais me tocou, porque acabei de falar de perfeccionismo, né? Todo vídeo aqui eu falo um pouquinho sobre isso. É essa que, apesar de ser simples, quando eu li, eu tive aquele sentimento também que eu acabei de falar, que às vezes o óbvio precisa ser dito e escancarado na minha cara, sabe? Para o perfeccionismo, não há rascunhos ou esboços. Cada versão deve ser final, perfeita e definitiva. No meio de um projeto, o perfeccionista decide relê-lo desde o início. De novo, para repensar o esquema, ver para onde está indo. E para onde vai? Para lugar nenhum, bem depressa. E aí, eu não sei vocês, aí eu acho que cada pessoa consegue pensar em si, nos seus projetos, nos seus sonhos. O motivo que você está assistindo um vídeo sobre criatividade e o caminho do artista. Mas eu confesso que eu penso em muitos, assim, nos livros que eu já pensei em escrever, nas newsletters, trazendo um pouco mais para a realidade, né, para algo que eu já lancei, que eu comecei e não terminei, e até mesmo para esse vídeo, e até mesmo para esse canal do YouTube, que eu demorei uns 2 anos e meio para lançar, sabe? Quando a gente vai para a semana 8, que é Recuperando o Senso de Força, a gente tem os seguintes subtítulos: sobrevivência, o poder na academia, ganho disfarçado de perda, idade e tempo, produto e processo, preenchendo a forma. Esse capítulo é gigantesco. E eu escutei ele no podcast de novo, graças a Deus que uma mulher teve a ideia de ler todos os capítulos e fazer um podcast com isso, porque salva vidas. E depois, de novo, as tarefas. A parte que eu mais gostei desse capítulo é quando ela fala de idade e tempo, produto e processo, que traz bastante essa ideia da idade atrelada ao que você pode ou não fazer. E eu acredito que eu já comentei em algum vídeo aqui no YouTube de um projeto que eu tinha no TikTok, onde eu fazia lives com várias viajantes diferentes. E a gente fazia quase como se fosse uma entrevista, as pessoas entravam e também começavam a perguntar. E teve uma vez que eu tava nessas lives, uma pessoa de 19, 20 anos, comentou que ela se sentia velha demais para começar a viajar e mochilar. E depois uma pessoa de 28 comentou a mesma coisa, eu com 30. Uma coisa que eu percebo, até mesmo nas mentorias de viagem que eu dou, quando às vezes eu falo com alguém que tem 50, 60 anos, a percepção de tempo dessa pessoa muitas vezes é o oposto. É o quanto tempo ela ainda tem, a vontade que ela tem de realizar os próprios sonhos. E como às vezes quando a gente é mais novo, se a gente não tomar cuidado, essa ansiedade de fazer as coisas tudo para ontem, leva a gente para esse lugar onde parece que não vale a pena começar. E ela fala algumas frases nesse sentido também. Por exemplo, você sabe quantos anos terei quando eu estiver tocando bem o piano? E essa é uma pergunta do tipo, nem vale a pena eu começar, porque até eu ficar bom. E aí a resposta é, a mesma idade que você terá se não aprender. Então, de novo, Julia Cameron falando óbvio, dando tapa na cara, o livro inteiro. Como criativos bloqueados, gostamos de fingir que 1 ano, ou mesmo vários anos, é um tempo muito longo. Nosso ego usa esse truque para impedir que sequer comecemos. Em vez de nos dar permissão para seguir uma jornada criativa, nós nos fixamos na duração da viagem. É um caminho tão longo, dizemos. Pode ser, mas cada dia é mais um dia com movimento, e esse movimento rumo a um objetivo é muito agradável. Às vezes não é, né, Júlia? Às vezes não é tão agradável. Mas enfim, ai, gente. Mas é a mesma coisa de sempre, de aproveitar o processo, de não olhar muito para onde você quer chegar, do movimento. E por fim, o capítulo 9, que é Recuperando o Senso de Compaixão, tem como subtítulos o medo, entusiasmo, meias voltas criativas, demolindo bloqueios, e aí começam as tarefas. A minha parte favorita desse capítulo é a seguinte: eu adoraria, mas é que eu tenho, e aí inclua medos, anseios, bloqueios, enfim. O que ela fala sobre isso? Esse é o tipo de afirmação que pode nos ajudar a obter atenção. Ganhamos mais compaixão alheia como artistas frustrados do que funcionais. Aqueles que se viciaram em compaixão como substituta para a criatividade podem se sentir cada vez mais ameaçados à medida que se tornam mais funcionais. Primeira vez que eu li esse parágrafo, nossa, vai parecer que eu soltei um pulo no vídeo. A primeira vez que eu li esse parágrafo, eu confesso que eu pensei que era uma grande bobagem. Até eu me encontrar ali na feirinha que a gente organizou aqui no parque e tinha
uma das mulheres que eu até comentei aqui, que fazem parte da sessão de artistas aqui de Foz. E a gente estava falando sobre aquarela, que, de novo, já comentei, é uma arte que me chama muita atenção, que eu gosto muito de brincar com ela. E eu me vi falando uma dessas frases, tipo, nossa, eu adoraria pintar mais, só que eu tenho, medo de não sair tão bonito. Eu não lembro exatamente, honestamente, a frase que eu falei, mas foi algo nesse sentido. Nesse momento, as 5 que estavam ali na feirinha vieram falar comigo. Começaram, não, mas você desenha tão bem, mas sei lá o quê, sabe? Esse tipo de conversa. E aí eu entendi o que a Júlia quis dizer. E eu não sei se alguém aqui vai se relacionar com isso, mas eu me relacionei. Muitas vezes, quando a gente tem vontade de lançar um projeto e a gente compartilha isso, obviamente com pessoas que a gente se sente segura, né? Que não vai colocar a gente mais para baixo ainda, vem esse tipo de discurso. Nossa, mas você fez aquele projeto tão bem, por que você não faz isso? E isso acaba preenchendo um pouco a nossa alma. Muito mais, às vezes, de quando a gente coloca a cara a tapa. Quando a gente, de fato, vai lá e cria o nosso Instagram, vai lá e começa uma coisa X específica que a gente tem vontade de fazer. Porque aí a gente vai ter que lidar com o processo, a gente vai ter que lidar, às vezes, com um vídeo que não performou tão bem, ou você mesmo se autocriticando, ou até mesmo as pessoas. É muito mais fácil a gente viver, às vezes, isso me colocando principalmente como uma pessoa que sente isso, né? E aí você aí de casa entendendo se você sente ou não, se colocar no lugar de uma pessoa que tá ali sonhando do que uma pessoa que tá tentando, sabe? Ser vista tentando não é tão simples assim. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Agora eu tô vivendo a semana 10 e eu quero voltar a compartilhar semana por semana, principalmente essas últimas 3 semanas com vocês. No fundo, honestamente, eu tô muito orgulhosa de já estar na 10ª semana. Principalmente por causa do Clube do Livro. A gente se reunir todo sábado para discutir aquela semana e cada pessoa ter o seu processo, sabe? Tem gente que não consegue escrever as páginas matinais, tem gente que ama. Tem meninas que não conseguem fazer um encontro com o artista porque tem dificuldade até de saber do que elas gostam de fazer. E tem gente que tá super conseguindo fazer os encontros com artistas. Então, cada pessoa tem seu processo. E assim como eu falei no último vídeo, eu acho que fazer esse livro em grupo, de fato, assim, se encontrar presencialmente para discutir toda semana é muito massa. Mas se você não tem esse grupo, eu espero que esse canal no YouTube seja essa âncora ou seja alguém que você possa acompanhar que está no mesmo processo que você. É isso e até semana que vem. Beijos!